Nunca se perguntou o que há do outro lado da Lua? Imagine-se como um cientista vendo fotos do lado oculto da Lua pela primeira vez. A parte escondida parece completamente diferente, coberta de incontáveis crateras que ninguém esperava. Esta descoberta não está apenas mudando o que sabemos sobre a Lua, mas também levantando novas questões. O espaço costumava ser um grande mistério, mas agora, graças a tecnologias como o telescópio James Webb, estamos explorando-o como nunca antes. Venha conosco em uma jornada pelo espaço, onde cada nova descoberta abre um mundo de possibilidades. A diferença entre os dois lados, os dois hemisférios da Lua parecem completamente diferentes. O lado visível está pontilhado com grandes manchas escuras chamadas maria, que os primeiros astrônomos erroneamente pensaram serem mares. No lado oculto a superfície é densamente craterada, com muito poucas maria. Na verdade, apenas 1% do lado oculto é coberto por maria, em comparação com 31,2% do lado visível. Os cientistas acreditam que essa diferença se deve a uma concentração maior de elementos produtores de calor no lado visível, como mostrado pelos dados do espectrômetro de raios gama do Lunar Prospector. Outros fatores, como elevação da superfície e espessura da crosta, também desempenham um papel, mas não explicam completamente por que a bacia do Polo Sul Aitken no lado oculto, apesar de sua baixa elevação e crosta fina, não foi tão vulcanicamente ativa quanto a Oceanus Procellarum no lado visível. Uma teoria intrigante sugere que as diferenças entre os dois hemisférios podem ser resultado de uma colisão com uma lua menor que se formou a partir do mesmo impacto gigante que criou nossa Lua. Essa colisão poderia ter adicionado uma camada espessa de material ao lado oculto. A composição química do lado oculto não apoia totalmente essa ideia. O lado oculto da Lua tem mais crateras visíveis não porque a Terra o proteja de impactos, mas devido às diferenças nos fluxos de lava. Fluxos de lava lunar no lado visível cobrem e obscurecem crateras, tornando-as menos visíveis. A NASA observa que a Terra bloqueia apenas uma pequena porção do céu da perspectiva da Lua, então ambos os lados recebem números semelhantes de impactos. O lado visível simplesmente tem menos crateras visíveis porque os fluxos de lava o remodelaram. Pesquisas recentes sugerem que, quando a Lua estava se formando, o calor da Terra próxima manteve o lado visível mais quente por mais tempo. Isso atrasou a solidificação da crosta, tornando-a mais fina. Impactos de meteoroides no lado visível poderiam romper essa crosta mais fina e liberar lava, formando as maria. No lado oculto, a crosta se solidificou mais cedo, tornando menos provável que impactos liberassem lava. O lado oculto também tem variações mais extremas na elevação do terreno. Os pontos mais altos e mais baixos da Lua e suas montanhas mais altas estão todos no lado oculto. Até o final da década de 1950, sabíamos muito pouco sobre esse hemisfério oculto. Libações, ou pequenos movimentos oscilatórios na órbita da Lua, nos davam vislumbres ocasionais do lado oculto, mas apenas até 59% da superfície total e de um ângulo tão baixo que era difícil distinguir crateras de montanhas. Uma característica do lado oculto visível através das libações é a Mare Orientale, uma enorme bacia de impacto com quase 1000 quilômetros de diâmetro. Ela não foi nomeada até 1906, e sua verdadeira natureza só foi descoberta na década de 1960, quando imagens foram projetadas em um globo. A sonda soviética Luna 3 tirou as primeiras fotografias do lado oculto em 7 de outubro de 1959, revelando uma paisagem com menos maria do que o esperado. Essas imagens permitiram a criação do primeiro atlas do lado oculto, publicado pela Academia de Ciências da União Soviética em 1960. Em 1961, a União Soviética lançou o primeiro globo com características do lado oculto lunar com base nas imagens da Luna 3. Outra sonda soviética, Zond 3, enviou imagens de maior qualidade em 1965, mostrando cadeias de crateras, mas ainda sem extensas maria. A segunda parte do Atlas do lado oculto da Lua foi publicada em 1967 com base nos dados da Zond 3 e incluía 4.000 novas características. No mesmo ano, o primeiro mapa abrangente e um globo atualizado com 95% da superfície lunar foram lançados na União Soviética. A maioria das características do lado oculto foram nomeadas por cientistas soviéticos, que escolheram muitos nomes não soviéticos, como Jules Verne e Marie Curie. A União Astronômica Internacional posteriormente aceitou muitos desses nomes. A Ranger 4 da NASA foi a primeira espaçonave a impactar o lado oculto em 26 de abril de 1962,
mas falhou em enviar dados. O levantamento mais detalhado inicial foi feito pelo Programa Lunar Orbiter da NASA de 1966 a 1967, com o Lunar Orbiter 5 fornecendo a maior parte da cobertura do lado oculto. O lado oculto foi visto diretamente por olhos humanos pela primeira vez durante a missão Apollo 8 em dezembro de 1968. O astronauta William Enders descreveu-o como parecendo um monte de areia usado intensivamente, cheio de buracos e protuberâncias. Todos os 24 astronautas das missões Apollo 8 a 17 viram o lado oculto, e várias sondas lunares o fotografaram. Comunicar-se com espaçonaves no lado oculto é desafiador porque estão fora do contato direto por rádio com a Terra. Durante as missões Apollo, isso causou momentos tensos até que a nave reaparecesse. Harrison Schmitt fez lobby para que a Apollo 17 pousasse no lado oculto, mas a NASA rejeitou a ideia devido aos riscos e custos. Em 2018, a China lançou o satélite retransmissor Queqiao para o ponto L2 Terra-Lua para facilitar a comunicação com o módulo de pouso Chang'e 4 e o rover Yutu no lado oculto. Este ponto também é considerado ideal para um proposto depósito de propelente para futuras missões espaciais. O que é o lado escuro da Lua? Durante séculos a humanidade contemplou a Lua e maravilhou-se com sua beleza. Apesar de todo o nosso fascínio e exploração, nós realmente exploramos apenas um lado dela. Há todo um outro lado que raramente vemos, frequentemente chamado de lado escuro da Lua. Mas por que é chamado assim e por que permaneceu tão misterioso? Tudo começa com algo chamado acoplamento tidal. A gravidade da Terra desacelerou tanto a rotação da Lua que o mesmo lado sempre nos encara. Isso significa que o outro lado, que não podemos ver da Terra, é o lado oculto da Lua. Às vezes, podemos vislumbrar as bordas do lado oculto graças a um leve balanço chamado libração. No total, cerca de 59% da superfície da Lua é visível da Terra em diferentes momentos, mas o lado oculto permanece majoritariamente escondido. As pessoas frequentemente pensam que a Lua não gira, mas isso não é verdade. Se ela não girasse, veríamos todos os seus lados enquanto orbitava a Terra. Na realidade, a Lua gira, mas seu período de rotação coincide com sua órbita ao redor da Terra, então leva cerca de 29,5 dias terrestres para a Lua completar uma rotação e uma órbita, tornando seu dia e ano com a mesma duração. A frase lado escuro da Lua não significa que é escuro como na ausência de luz, mas escuro como no desconhecido. Antes de enviarmos espaçonaves ao redor da Lua, nunca tínhamos visto esse lado. Ambos os lados da Lua recebem quase a mesma quantidade de luz solar em média. A luz solar refletida da Terra, chamada de clarão terrestre, torna o lado visível um pouco mais brilhante durante os eclipses lunares. O lado oculto recebe um pouco mais de luz solar porque o lado visível é bloqueado pela sombra da Terra à noite. Quando a Terra está cheia à vista da Lua, o lado visível recebe cerca de 10 lux de iluminação, semelhante a uma calçada de cidade sob luzes de rua e 34 vezes mais luz do que uma lua cheia fornece na Terra. Em contraste, o lado oculto durante a noite lunar recebe apenas cerca de 0,001 lux de luz estelar. Somente quando vemos uma lua cheia da Terra é que todo o lado oculto está completamente escuro. O termo escuro também se aplica às dificuldades de comunicação. Quando espaçonaves passam atrás da Lua, elas perdem contato com a Terra. Esse apagão de comunicação aconteceu durante as missões Apollo e destaca outra razão pela qual o lado oculto é considerado escuro. Portanto, o lado oculto da Lua permanece um lugar misterioso e intrigante, não porque seja escuro e sombrio, mas porque é amplamente desconhecido e desafiador de explorar. Com os avanços na tecnologia espacial, estamos lentamente descobrindo seus segredos, revelando um mundo que esteve escondido de nós por tanto tempo. Mistérios do lado escuro da Lua. Em um estudo inovador, cientistas de instituições ao redor do mundo exploraram profundamente o misterioso passado geológico da Lua, desenterrando evidências convincentes para esclarecer o enigma de longa data do seu lado escuro. A pesquisa, liderada por especialistas do Earth Life Science Institute do Tokyo Institute of Technology, da Universidade da Flórida e outras instituições renomadas, revolucionou nossa compreensão da assimetria lunar. Essa assimetria, caracterizada por diferenças marcantes entre os lados visível e oculto da Lua, tem desconcertado astrônomos por décadas. Por meio de uma combinação meticulosa de experimentos, modelagem computacional sofisticada e análise detalhada dos dados da superfície lunar, a equipe descobriu um fator crucial. Elementos radioativos, como potássio, tório e urânio, foram encontrados desempenhando um papel fundamental na geração de calor através de seus processos naturais de decomposição.
Esse calor, por sua vez, derreteu as rochas onde esses elementos estavam concentrados, deixando impressões geológicas distintivas na superfície da Lua. O Dr. Matthew Lanaville, um proeminente cientista planetário e coautor do estudo, destacou a importância dessas descobertas. O lado visível da Lua apresenta concentrações únicas de elementos radioativos, como urânio e tório, que são incomparáveis em outros lugares de sua superfície. Compreender as origens desses enriquecimentos locais é fundamental para desvendar a história inicial da Lua e, por extensão, fornecer insights sobre as condições predominantes no sistema solar primordial e na Terra primitiva. Além disso, os pesquisadores identificaram outro jogador crucial nesse mistério lunar, o CREEP, sigla em inglês para elementos de terras raras e fósforo. Materiais enriquecidos com CREEP estão ligados às Maria Lunares, vastas planícies formadas por atividade vulcânica antiga. Esses materiais possuem pontos de fusão mais baixos, contribuindo significativamente para o paisagismo geológico em evolução da Lua ao longo de bilhões de anos. As aplicações deste estudo são profundas. Ele sugere que as Maria enriquecidas com CREEP têm sido agentes dinâmicos de mudança desde a infância tumultuada da Lua. Suas origens vulcânicas e composição química única moldaram o terreno lunar, deixando marcas duradouras que preservam pistas cruciais sobre a evolução precoce do nosso sistema solar. Além disso, a pesquisa destaca o papel da Lua como um arquivo do tempo cósmico. Ao contrário da Terra, que passou por extensas transformações geológicas devido à erosão e tectônica de placas, a superfície lunar permanece intocada. Seu registro geológico, gravado com os remanescentes de impactos antigos e atividade vulcânica, oferece um vislumbre raro das primeiras eras do nosso bairro celestial. À medida que nossa compreensão da história geológica da Lua continua a se aprofundar, também aumenta nossa compreensão das origens da Terra. A Lua, com sua superfície inalterada e arquivos geológicos, permanece como um sentinela do passado, guardando segredos que podem desbloquear insights cruciais sobre a formação e desenvolvimento do nosso próprio planeta. A espaçonave Tianhe 4 da China. Em janeiro de 2019 a história foi feita quando a espaçonave Tianhe 4 da China pousou suavemente no enigmático lado oculto da Lua. Esta realização inovadora marcou o primeiro pouso suave da humanidade neste território lunar inexplorado. Equipado com instrumentos científicos avançados, incluindo um espectrógrafo de rádio de baixa frequência e ferramentas geológicas, a missão visava desvendar mistérios escondidos no reino isolado da Lua. Ao contrário do lado visível familiar, que está constantemente voltado para a Terra, o lado oculto oferece um santuário único contra interferências de rádio terrestres, tornando um refúgio ideal para a radioastronomia. Esta vantagem permite que os astrônomos observem profundamente o cosmos sem o zumbido disruptivo dos sinais do nosso planeta. Em um desenvolvimento notável, em fevereiro de 2020, cientistas chineses revelaram imagens de alta resolução capturadas pelo radar de penetração lunar a bordo do rover Yutu 2. Essas imagens forneceram insights sem precedentes sobre formações de ejecta lunar, oferecendo um vislumbre da história geológica da Lua e de sua estrutura interna. Essas revelações abriram caminho para uma compreensão mais profunda da evolução lunar e das dinâmicas planetárias. Construindo sobre esses sucessos, a Administração Espacial Nacional da China lançou a Tianhe 6 em maio de 2024, marcando outro marco com a primeira missão de retorno de amostras lunares da bacia Apollo no lado oculto. Este esforço ambicioso envolveu uma abordagem multifacetada, implantando um mini-rover para espectroscopia infravermelha e realizando manobras de encontro e acoplamento robótico em órbita lunar. A missão culminou com o retorno seguro de amostras lunares à Terra, anunciando uma nova era de exploração lunar e descoberta científica. Olhando para o futuro, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço e o Departamento de Energia dos Estados Unidos estão colaborando no experimento de eletromagnética de superfície lunar, Lunar Surface Electromagnetics Experiment Lander, programado para possível implantação até 2026. Este observatório robótico visa explorar o lado oculto da Lua, medindo ondas eletromagnéticas que datam do início do universo. Esses esforços prometem revelar insights cruciais sobre as origens cósmicas e a evolução do universo primitivo. O lado oculto da Lua também apresenta perspectivas promissoras para futuras instalações astronômicas, incluindo radiotelescópios aninhados em sua paisagem serena pontilhada de crateras. Essas instalações poderiam aproveitar a blindagem natural da Lua contra transmissões de rádio da Terra, oferecendo um ponto de vista incomparável para observar fenômenos celestiais. Antes que essas visões possam ser realizadas, desafios significativos devem ser enfrentados.
A poeira fina da Lua representa uma ameaça persistente para equipamentos e instrumentos, necessitando de soluções inovadoras para controle de contaminação. Além disso, os materiais usados na construção de observatórios lunares devem resistir às duras realidades do espaço, incluindo erupções solares e radiação cósmica. Além da exploração científica, a bacia do Polo Sul Aitken da Lua se destaca como um alvo tentador para futuras missões de retorno de amostras. Esta cratera de impacto colossal, com quase 2.400 quilômetros de extensão, oferece uma janela única para o passado geológico da Lua. Amostras retiradas desta região podem revelar insights inestimáveis sobre a composição lunar e os eventos cataclísmicos que moldaram sua superfície. Além disso, as Maria do lado oculto, protegidas do vento solar pela Terra, abrigam concentrações significativas de hélio 3, um isótopo raro com potenciais aplicações em futuros reatores de fusão. Este recurso valioso destaca o potencial da Lua em avançar soluções energéticas sustentáveis e promover a colonização humana além da Terra. Como o telescópio espacial James Webb influenciou a astronomia, para explorar mais sobre o lado oculto da Lua foi projetado um telescópio especial, entre os quais está o telescópio espacial James Webb. Este observatório espacial não é apenas qualquer telescópio, é um salto revolucionário em nossa capacidade de explorar o cosmos, particularmente no campo da astronomia infravermelha. Lançado no dia de Natal de 2021, a bordo de um foguete Ariane 5 da Guiana Francesa, o telescópio espacial James Webb seguiu para uma órbita única perto do ponto de Lagrange L2, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, chegando em janeiro de 2022. Sua missão é explorar os segredos mais profundos do universo com clareza e precisão sem precedentes. Desenvolvido sob a liderança da NASA, em parceria com a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, o telescópio espacial James Webb possui uma impressionante gama de capacidades. Ao contrário de seu predecessor, o telescópio espacial Hubble, o James Webb se especializa na captura de luz infravermelha, abrangendo desde a luz visível de comprimento de onda longo até o infravermelho médio, variando de 0,6 a 28,3 micrômetros. Isso permite ao James Webb atravessar nuvens de poeira cósmica, revelar a formação das primeiras galáxias e analisar as atmosferas de exoplanetas distantes, tarefas anteriormente impossíveis devido às limitações na detecção de emissões infravermelhas. Central ao design do James Webb está seu enorme espelho primário de 6,5 metros de diâmetro, composto por 18 segmentos hexagonais revestidos com berílio dourado. O tamanho significativo deste espelho proporciona uma área de captação de luz aproximadamente 6 vezes maior que a do Hubble, permitindo um poder de observação sem precedentes. Para funcionar de maneira ideal, ele deve manter uma temperatura extremamente baixa, abaixo de 50 Kelvin, alcançada através de um sofisticado escudo solar de 5 camadas que o protege do calor do Sol e de outras fontes celestiais. A jornada até sua conclusão foi árdua e custosa, começando com os projetos iniciais em 1996, sob o nome de Telescópio Espacial da Próxima Geração. Apesar de contratempos, incluindo estouros de orçamento e desafios técnicos, o telescópio finalmente emergiu como um testemunho da engenhosidade e determinação humanas, culminando em seu lançamento triunfante. Desde que suas primeiras imagens aguardadas ansiosamente foram reveladas ao mundo em 11 de julho de 2022, este telescópio transformou rapidamente nossa compreensão do universo. Mudou tanto, comentou um astrofísico, enfatizando como o James Webb inaugurou uma nova era de descobertas ao expandir os limites da astronomia observacional. A capacidade do telescópio de olhar para trás mais de 13,4 bilhões de anos-luz permite que os cientistas vislumbrem as primeiras galáxias já observadas, algumas formadas meros milhares de anos após o Big Bang. Uma das realizações de destaque deste telescópio é sua capacidade de observar no infravermelho, o que revela as emissões térmicas dos objetos celestiais. Esta perspectiva única não apenas aprimora nossa compreensão das galáxias distantes, mas também oferece insights sobre a composição e a evolução das atmosferas planetárias, como no caso do exoplaneta recentemente analisado VAS 96b. A análise espectroscópica da atmosfera deste mundo distante forneceu aos astrônomos detalhes sem precedentes, destacando o papel fundamental do James Webb no avanço da ciência exoplanetária. Olhando para o futuro, o telescópio espacial James Webb promete ainda mais descobertas revolucionárias enquanto continua a explorar as profundezas do espaço. Os cientistas aguardam ansiosamente descobertas inesperadas que poderiam remodelar as teorias atuais sobre as origens e a evolução do universo. À medida que este telescópio entra em seu segundo ano de operação,
A excitação entre os pesquisadores é palpável, impulsionada pela perspectiva de desvendar novos mistérios cósmicos que desafiem a compreensão convencional. Para a NASA, este telescópio representa uma pedra angular em sua busca para descobrir os segredos do lado oculto do universo. Literalmente, ao focar seus poderosos instrumentos no elusivo lado oculto da Lua, a NASA visa desvendar mistérios antigos sobre a geologia lunar, depósitos potenciais de recursos e a história antiga da Lua. Exploração futura do lado oculto da Lua. O futuro da exploração lunar promete avanços científicos além da nossa imaginação. Imagine um radiotelescópio situado no lado oculto da Lua, uma ideia ambiciosa liderada pelo programa Artemis da NASA. Este conceito visa superar os limites dos instrumentos astronômicos atuais. O lado oculto da Lua é um local ideal para um radiotelescópio, pois é um santuário longe do ruído de rádio terrestre, proporcionando um local protegido de interferências humanas. O físico Stephen Kahn explica que telescópios existentes, como o telescópio espacial James Webb, enfrentam dificuldades devido ao ruído terrestre. Um telescópio lunar poderia acessar frequências cósmicas inexploradas, investigando épocas obscurecidas pelo ruído histórico. Surge então o Lunar Crater Radio Telescope, um projeto visionário liderado por Saptarshi Bandyopadhyay. Imagine uma gigantesca antena de 350 metros dentro de uma cratera lunar, preparada para capturar ondas de rádio antigas da aurora do universo. Não é apenas observar estrelas, mas olhar para a idade das trevas cósmicas, uma era antes do surgimento das estrelas, quando nuvens de hidrogênio dominavam o cosmos. A implantação do telescópio envolve uma tecnologia complexa. Cabos ancorados no regolito lunar desdobram uma antena de malha, enquanto uma espaçonave atua como relé, facilitando a transmissão de dados. É uma dança tecnológica que pode redefinir nossa compreensão das origens cósmicas. Contudo, essa missão enfrenta desafios financeiros. Atualmente, o telescópio está na fase de conceitos avançados inovadores da NASA, com o apoio de $500 mil para desenvolvimento. A progressão para orçamentos bilionários depende de um consenso científico robusto, comprovando seu impacto potencial. Por que agora e por que a Lua? Explorações mais profundas da Lua sustentam a visão estratégica da NASA, refletida em iniciativas como o Commercial Lunar Payload Services. Esses empreendimentos prometem mais de 50 cargas úteis para a Lua, incluindo instrumentos sísmicos e sondas de calor, explorando mistérios lunares em Schrödinger Crater, um laboratório cósmico cujo registro geológico detém pistas sobre a evolução lunar e a formação planetária. O cientista planetário Duane Schrödinger vê esta cratera colossal como um livro aberto sobre a história lunar. O Farseed Seismic Suite escuta terremotos lunares, desvendando segredos do interior da Lua, enquanto o Lunar Interior Temperature and Materials Suite mede a temperatura do núcleo. Lucy Ventures estuda exosfera lunar, investigando poeira cósmica e partículas ionizadas, esclarecendo processos do intemperismo lunar. Este conjunto científico espela o rover U2, de China, pioneiro no lado oculto da Lua desde 2019, explorando o terreno inexplorado da cratera von Karman. É um testemunho da colaboração internacional e da fronteira global da exploração lunar. Olhando para o futuro, o radiotelescópio lunar simboliza mais do que proeza tecnológica. É uma busca para entender nossas raízes cósmicas. Como Kahn observa, seu foco específico deve se alinhar com prioridades científicas mais amplas, defendendo seu papel fundamental em futuras pesquisas astronômicas. Esta missão não é apenas sobre ver mais longe, mas sobre investigar mais profundamente a infância do universo e decifrar suas origens elementares. Desde o histórico pouso da sonda Chang'e 4 da China no lado oculto da Lua, a visão da humanidade sobre nosso vizinho celeste mudou para sempre. A missão, conduzida pela Administração Espacial Nacional da China, marcou um salto monumental na exploração lunar. Ela ofereceu uma visão única do misterioso lado oculto da Lua, um termo frequentemente usado para descrever seu hemisfério escondido. Capturando imagens hipnotizantes e extraindo amostras minerais cruciais, a Chang'e 4 proporcionou insights sem precedentes sobre a superfície lunar. As descobertas, aguardadas ansiosamente e recentemente publicadas no Journal of Geophysical Research, Planets, revelaram uma paisagem lunar complexa, camadas de poeira, solo e rochas fragmentadas que compõem os 40 metros superiores, lançando luz sobre a história geológica da Lua. Entre as descobertas notáveis estava uma cratera, evidência de um impacto colossal que moldou a superfície lunar há éons. Junho King Fan, um pesquisador de astrogeologia, destacou a importância dessa descoberta.
Colaborando com especialistas, Fan identificou 5 camadas distintas de lava lunar antiga, remanescentes de atividade vulcânica que outrora remodelou o terreno lunar bilhões de anos atrás. A própria Lua formou-se há aproximadamente 4,51 bilhões de anos a partir de uma colisão cataclísmica entre a Terra e um corpo celeste do tamanho de Marte. Ela suportou milênios de bombardeio cósmico. Esses impactos marcaram sua superfície, criando as características familiares que vemos hoje, como crateras e cumes. Similar à Terra, a Lua abrigava magma derretido sob sua superfície, que irrompia por fraturas causadas por impactos. Essa atividade vulcânica, crucial para moldar a paisagem inicial da Lua, diminuiu gradualmente ao longo do tempo. A análise de Fan sugere que a atividade vulcânica da Lua cessou entre 1 bilhão e 100 milhões de anos atrás, tornando-a geologicamente morta pelos padrões atuais. No entanto, intrigantemente, os dados da Chanhae 4 sugeriram a possibilidade de reservatórios de magma subsuperficial, desafiando as suposições anteriores sobre o estado dormente da Lua. Essa revelação abre novas avenidas para a exploração e compreensão da geologia lunar. Olhando para o futuro, a Chanhae 4 continua sua missão, prometendo mais descobertas inovadoras. Fan e sua equipe vislumbram um amplo esforço de mapeamento, desvendando mais mistérios ocultos sob a antiga superfície lunar. À medida que a exploração humana da Lua avança, cada descoberta nos aproxima da compreensão de nosso vizinho lunar e de seu papel crucial em nossa história cósmica. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.